Boa noite, pessoal. É um prazer ter mais um Opt Academy. Essa noite a gente vai ter o Dr. Vinícius como coordenador do Opt Academy. Vou deixar que ele apresente aí os convidados ilustres que a gente vai ter hoje para discussão. E o tema escolhido hoje para a nossa discussão é cirurgia de catarata em pacientes que já fizeram cirurgia refrativa. Então, a gente estava discutindo aqui anteriormente, cada vez mais a gente vê esses pacientes, porque são pacientes que, quando tinham seus 20, 30 anos, fizeram a cirurgia refrativa com laser ou até mesmo com RK, e hoje são pacientes que já envelheceram e estão fazendo cirurgia de catarata. O cálculo da lente e a abordagem cirúrgica, acho que é super importante para que a gente tenha um sucesso adequado. Então, acho que é um tema fundamental para a gente ter no nosso dia a dia. Obrigado, Vini, obrigado, Ramon, Bruno, pela presença e pela parceria. Obrigado, Caio. Mais uma vez, parabéns pelas organizações aí da Opt Academy. A gente sempre aprende bastante, né? Eu queria agradecer também, bom, meu irmão que está participando aí, Ramon Ganem, Dr. Bruno Fontes, grande mestre, e o Dr. Leiser, da Franco, do Pan-Americano, também, que é uma honra a gente poder contar com ele. Não sei, acho que ele está com a câmera desligada, me parece. Mas a gente vai... estamos todos aí. Então, a gente vai começar com uma aula de biometria, né, que o meu irmão vai dar. Depois eu vou apresentar uns casinhos, são 2 casos só, que são casos, não são longos, mas a gente pode discutir bastante em cima disso. São desafiadores aí que todos vão ter no consultório aí em algum momento, tá? Então, Mon, obrigado. Pode começar a sua apresentação sobre a biometria nesses casos pós-refrativa, né? Obrigado, Vini. Obrigado, time todo aí da Opt, nossa equipe maravilhosa aí. Sempre um prazer estar com vocês, tá? Obrigado, Caio, Bruno, turma toda aí. Então, vou apresentar um pouco sobre a biometria, um assunto bem interessante, com novidades em todo momento, e realmente a gente precisa estudar, precisa estar atualizado, né? Porque são vários artigos introduzindo novos termos, novos métodos de fazer a biometria, e essa é a situação uma das mais desafiadoras dentro desse campo de cálculo do poder das lentes intraoculares, né? A gente está chegando num momento onde os pacientes, né, têm uma exigência muito alta, e são esses pacientes que já fizeram cirurgia refrativa onde a gente tem maior dificuldade de acertar o cálculo da lente. Eu não tenho nenhum interesse comercial relacionado a essa apresentação e gostaria de separar aqui primeiro 2 cenários. Um que a gente vai dar bastante atenção, que é após LASIK e PRK, né, é considerado para o cálculo biométrico. Se o paciente fez LASIK ou PRK, não faz diferença, é importantíssimo diferenciar se ele é miópico ou hipermetrópico. Então, obviamente que a gente não aqui vai acreditar na história clínica, mas a gente vai basicamente acreditar na topografia. Então, todo paciente que eu vou calcular uma lente intraocular, após LASIK ou PRK, vai olhar a topografia, é uma córnea oblada ou uma córnea prolada. E aí aqui você consegue diferenciar se é um LASIK miópico ou hipermetrópico. Até de astigmatismo você consegue identificar. E, claro, vai separar o paciente de ceratotomia radial, porque a ceratotomia radial vai alterar tanto a curvatura anterior como posterior da córnea, como vocês bem sabem, né? E qual é o problema de usar as fórmulas clássicas? Elas utilizam a ceratometria anterior, o K anterior, inclusive incluindo outros parâmetros, para estimar especialmente o poder efetivo, a posição efetiva da lente, o effective lens position. Então, o que as fórmulas antigas consideram, as fórmulas clássicas, que se a ceratometria é mais plana, a posição efetiva da lente vai ser mais anterior. Inclusive, o comprimento axial também vai influenciar bastante no effective lens position. E se a córnea é muito curva, a lente se posicionaria mais para trás. Então, se você modifica a curvatura da córnea com uma cirurgia refrativa, você vai estar falseando a posição efetiva da lente para a calculadora, né? Outra
situação é que, claro, a ceratometria anterior ela vai influenciar no poder da lente intraocular, né? Esse é o problema, então, é que a cirurgia refrativa ela vai alterar essa relação da córnea anterior e posterior, modificando, assim, o índice refrativo da córnea. Então, não é possível a gente utilizar as fórmulas clássicas, né? Nem as fórmulas mais modernas, que usam vários parâmetros para descobrir ou estimar a posição efetiva da lente no pós-operatório. E o primeiro trabalho que realmente veio trazer um passo a mais para a gente foi o duplo K, né, desse espanhol, do Jaime Ramberi, e o que ele sugeriu é que a gente utilizasse o K pré-operatório da cirurgia refrativa para estimar a posição efetiva da lente. E o K pós-operatório, o K atual, para o cálculo do poder da lente intraocular. Então, ele publicou uma série pequena de casos, mas mostrou que realmente você não tinha aqueles casos de desvio hipermetrópico grande pós-LASIK miópico. O que a gente usa hoje em dia são as principais fórmulas, vou descrever rapidamente para vocês e vou exemplificar. Então, a gente usa principalmente o Barrett 2K, pós-LASIK, seja miópico, seja hipermetrópico, né, e pós-radial. Então, o Barrett 2K pode te dar essas opções. Dentro do cálculo do Barrett 2K, ele utiliza o duplo K, né, e ele vai usar uma ceratometria padrão, se você não entrar com história clínica, mas se você entrar com história clínica, ele vai fazer o diferencial, assim, descobrindo qual é a ceratometria pré-operatória, ou estimando a ceratometria pré-operatória desse paciente. Então, por isso que o ideal no Barrett 2K é você usar a história clínica, né? Principalmente se o paciente operou com você o LASIK ou o PRK anos atrás. Se você tiver o grau pré-operatório do paciente, já está resolvido o teu problema, você vai aumentar a previsibilidade dessa fórmula. Lembrando que você pode usar o 2K Torque também, né? Então, você já vai calcular a toricidade dessa lente. E no Barrett 2K você pode usar o Measured Posterior Cornea, apesar que a gente não usa, né? Mas você pode entrar com os dados da ceratometria posterior para esses olhos, né? Já a fórmula de Higgs, por ela não utilizar o K para determinar o poder efetivo da lente, ele só usa o K para determinar o poder da lente, então ele tem um falseamento menor do Effective Lens Position, porque o ELP ele é estimado pelo ACD e pelas aquelas 3 constantes que a gente tem na fórmula de Higgs. Tá? Para o cálculo pós-refrativo, a gente então não vai usar o Higgs, mas a gente vai usar o Higgs-L, que ele tem ainda um ajuste usando uma análise regressiva do poder do K, né, um K ajustado, que vai estimar o poder da lente intraocular. Então, ele não usa história clínica, né, ele usa esse K ajustado, mas você precisa entrar dentro da fórmula se é um Higgs-L miópico ou um Higgs-L hipermetrópico, ok? E a medida da curva posterior da córnea, ela já vem sendo utilizada há muitas décadas, mas ela vem ganhando mais força agora nos últimos anos, né? Vários aparelhos medem a curvatura posterior da córnea, mas agora com as medidas de OCT, especialmente utilizando o IOMaster 700, que vai te dar o Total Keratometry. Vários trabalhos vêm mostrando que o Total Keratometry do IOMaster ele é mais preciso e reprodutível do que as imagens de Scheimpflug, seja com Pentacam ou com Orbscan, você vai ter uma previsibilidade maior, uma menor variação dessas medidas, sendo então mais preciso do que a imagem de Scheimpflug para medir a face posterior da córnea. Então, o que a gente está vendo hoje em dia é que o Total Keratometry ele vem ganhando mais força, principalmente nos pacientes que já fizeram cirurgia refrativa, utilizando, né, o OCT, então, para fazer essa medida da face anterior, subtraindo a face posterior. O IOMaster vai fazer isso para você, e além de ele te dar uma superioridade maior em olhos normais, segundo alguns estudos, a maior importância vem nesses casos pós-refrativa. E aqui a gente vem começando a utilizar atualmente, né? O nosso IOMaster, a gente atualizou ele recentemente, porque você precisa pagar essa atualização no IOMaster 700 para ele te mostrar, né, só uma atualização de software, mas para ele te mostrar o Total Keratometry. E o TK, né, ele pode ser usado junto com Barrett 2K ou com Higgs. E alguns estudos já vêm mostrando que o Higgs TK ele é superior ao Higgs-L,
tá? Lembra que o Huygens-L tem aquele ajuste da ceratometria anterior. Aqui, a gente está falando do Huygens-TK, onde a ceratometria anterior está usando já o cálculo da ceratometria total, né? Que é a subtração da anterior com a posterior, né? A soma das duas superfícies. Vejam que, para os casos de LASIK miópico e LASIK miópico, PRK miópico, o erro refrativo pós-operatório absoluto, o médio, ele é menor no Huygens-TK do que no Huygens normal, né? Teve uma diferença estatisticamente significativa e a previsibilidade foi maior, né? Entre todas as fórmulas usadas aqui, inclusive o Barrett-TK, o Huygens-TK foi mais previsível. E lembrar vocês que várias dessas fórmulas, todas que a gente está citando, você pode entrar através do site da Brascars, né? Para os sócios aí, a gente pode utilizar várias fórmulas, ele até te mostra quais delas você pode usar o TK, onde você pode usar o Posterior Corneal Measurement, você pode entrar com as medidas da face posterior da córnea, ou usar a estimativa da face posterior, como o Barrett utiliza em geral. Então, na prática, nos pacientes pós-LASIK miópico, né, a córnea está plana, vejam bem, a gente utiliza a calculadora da Ascars com história clínica, né, quando possível. Aqui na calculadora da Ascars a gente vai ter o Barrett-TK, usando história, né, o history, e você vai usar no ELMaster o TK. Eu vou mostrar já para vocês como isso é feito. Você pode usar o Huygens-L, que vem também na calculadora da Ascars ou no ELMaster, e outra fórmula bacana de utilizar é o EVO Myopic, né? Ele tem a fórmula EVO, uma fórmula aberta para você utilizar na internet, às vezes quando você quer tirar dúvida entre um BTK e um Huygens-L, tá? E o Vini vai discutir, eu acho que a seguir aqui, quando que a gente gosta de usar lentes multifocais nesses pacientes. A gente evita córneas muito planas e pacientes com aberrações esféricas elevadas, mas eu acho que isso a gente pode discutir mais para frente. Então, está aqui a calculadora da Ascars, onde você tem que entrar na história clínica, o pré e o pós-operatório. Se o cilindro for 0, você tem que pôr 0 ali, não pode deixar essas casinhas em branco, senão ele não vai te mostrar. E aqui ele vai te mostrar à esquerda, então, using manifest refraction ou sem história clínica prévia, né? Então, as fórmulas sem história, por exemplo, o Chamas, o Huygens-L e o BTK no history vão te mostrar à direita e à esquerda as fórmulas com história clínica, né? Onde a gente dá preferência para o Barrett-TK com história. E vai te mostrar a média de todas as fórmulas também. Vamos para um caso clínico aqui. Esse paciente eu atendi recentemente. Vejam que um paciente que meu pai operou em 2001 para -4, né? Vejam que a zona óptica ainda na época era pequena, a aberração esférica é relativamente elevada, devido a essa zona óptica pequena no olho direito e um pouco melhor no olho esquerdo. E o que a gente tem desse paciente? A gente tinha isso aqui, né, até recentemente, o BTK e o Huygens-L. Né? Em geral, claro que a gente vai preferir lentes asféricas, mas eu trouxe aqui uma lente simples aqui para vocês, para não confundir muito a cabeça. E aí vejam que o Barrett-TK vai me dar aqui uma lente aí 18,5 no olho direito e 19, ou se for, né, mirar para emetropia, 19,5 no olho esquerdo. Então, você pode comparar aqui as duas fórmulas principais, que é o BTK e o Huygens-L. E vejam que ele mostra aqui que ele está usando o K, a ceratometria, né? Então, aqui a gente pode comparar lado a lado. Mas hoje a gente tem também o TK. Vejam que ele está mostrando para mim o TK, mas ele não está usando no cálculo. Mas eu posso pedir no ELMaster, ou entrar na fórmula do ELMaster, com uma seleção simples lá, que ele vai utilizar aqui para mim o TK para fazer o cálculo dessa lente. Vejam que aqui, então, eu tenho, né, mesmo modo de visão, modo de Laser Vision Correction maiópico, eu tenho o TK como ceratometria utilizada aqui para o cálculo dessa lente. Então, aqui eu estou comparando, por exemplo, olho direito, lado a lado, eu posso comparar aqui. Vejam que no olho direito, pelo Barrett-TK, usando a ceratometria anterior, eu escolheria, a princípio, uma lente, vamos dizer, 18,5, um alvo, obviamente, miópico. Aqui ela já ficaria um pouquinho hipermetrópica, aqui eu já não gostaria de utilizar. Mas quando eu olho aqui no Huygens-TK, vejam que a 18,5 bateu na mosca também. Então, eu poderia escolher aqui a 18,5, né? Aqui também no BTK, usando o TK,
né, pouca diferença, então você vê que às vezes você tem uma convergência melhor entre as fórmulas, né? Outro paciente aqui, um caso já mais extremo, também uma córnea bem plana, tratou, né, praticamente aí 8 dioptrias nessa córnea, de aplanamento nessa córnea, e a gente tem aqui uma aberração esférica elevada, tá? Só mostrando para vocês que a gente pode e deve analisar essas aberrações. Alguns estudos aí mostrando o TK como uma ótima opção, uma boa opção para esses pacientes pós-LASIK miópico, tá? Pro LASIK hipermetrópico, é praticamente a mesma coisa, exceto, né, que a gente não tem no IOMASTER ainda o Higgs TK. A gente pode usar o Higgs L, o BER2K History, que é o que a gente gosta, usando a calculadora da ASCARS. Né, a gente vai evitar lentes multifocais em córneas muito curvas, com aberração esférica elevada. E aqui um caso exemplo, também recente, um LASIK de 2014. Esse paciente foi tratado, ele tinha +2, e ele foi tratado quase menos 1,75, então eu arredondei para 2 dioptrias. Então, lembre-se que quando você vai usar o método histórico, você vai usar o grau total tratado. Se foi tratado, né, +2 com alvo de -2, foi tratado +4. Então, a aberração esférica, vejam que é negativa dessa córnea, mas ainda dentro do normal. E essa biometria veio assim para mim, né? O K e o TK, né? Lembra que aqui o TK só tem o BER2K. Eu olhei e achei que tinha uma simetria grande aqui entre as fórmulas, né? Vejam que o BTK mais 21 vai dar plano, e aqui a gente precisaria de uma 19,5. Bom, alguma coisa está errada aqui. Alguém quer falar o que está errado? E é o principal erro que a gente vê por aí que causa um desvio biométrico enorme aqui, um erro biométrico grande. Posso falar? Pode falar. Foi o hemiópico ou o hipermetrópico, está errada a biometria. É isso aí, Vininho. Então, é a principal coisa que a gente tem que estar atento. Né? E às vezes, se o paciente vem para a gente, doutor, eu tratei de miopia, enfim, né? Tratou de miopia, e vai lá, né, calcular a biometria, miopia, né? Mas não é, obviamente, essa córnea é uma córnea prolada, né? Então, eu liguei lá na biometria e falei, não, manda aqui para mim o hipermetrópico, né? Então, aqui a gente tem a comparação, o K e o TK, né? O K e o TK, o BER2K, vejam que a gente tem uma lente aqui, vamos colocar se fosse um alvo plano, 19,5. Aqui também 19,5 mudou um pouquinho, pouca diferença. E o Higgs L também deu uma 19,5. Então, convergência aqui. Mas, lembrem que eu falei que a gente gosta de usar no Sadala o método com história. Então, eu fui calcular o método com história para esse paciente. Então, +4, pós-operatório plano. Lembre-se, aqui é importante também, né? Quando a gente usa o método com história, você tem que pegar a história clínica pós-operatória dele depois de 1, 2, 3 anos da cirurgia. Não pode pegar 20 anos depois, porque 20 anos depois o cristalino mudou. Né? Você quer o resultado, a mudança da ceratometria desse paciente, a corneana, né? Não 20 anos depois, ou 10 anos depois, porque esse cristalino já mudou. Então, vai na história clínica desse paciente de 1 ano depois, esse paciente, né, ele na verdade tratou +2, ficou -2, então arredondei aqui de +4 para 0. É a mudança que ele teve refracional, ok? E aqui a gente, então, calculou usando o Predicted Posterior Corneal, mas a gente poderia usar o Measure, você tem que ir aqui no K Calculator, e aí você poderia, a princípio, mudar isso na fórmula do BER2K, mas a gente não usa isso aqui, né? Não tem utilizado. Então, mesma coisa, usei o método com história, deu 18,5, como eu já tinha dado antes, e aí foi a lente escolhida, tá? Finalizando aqui com outro caso, o paciente tratou o grau alto de hipermetropia em outro serviço, mas a zoonótica extremamente pequena, aberração esférica elevada. Aqui é muito mais fácil você fazer uma visão balanceada ou até tratar essa córnea aqui, eventualmente para regularizar ela antes de fazer a faco, tá? O último assunto, ceratotomia radial, em 2 slides, BER2K e Higgs. Hoje a gente tem o BTK-TK para esses pacientes pós-ceratotomia radial, né? Aqui, né, mostrando a gente utilizando o BTK, e aí você vai selecionar o RK, tá? Lembrando que ele é limitado a 30 dioptrias de aplanamento, você não pode usar uma córnea mais plana, aí tem que usar o Higgs. E a gente tem um estudo aí recente, publicado com o nosso time, a doutora Renata, o Gabriel, o Vini e eu, onde a gente observou o BTK sendo superior ao Higgs para esses pacientes,
mas cuidado com o BTK para córneas muito planas. Vejam que o BTK ele vai dar um desvio hipermetrópico nessas pacientes com córnea muito plana, e aí é melhor usar a média dos dois, tá? Em geral, é bom usar a média dos dois, exceto quando a córnea já é uma córnea mais curva. Beleza, moçada? Agradeço a atenção de vocês, que vai ser uma sessão bem legal para discutir. Obrigado. Legal, amor, parabéns. Excelente aula, cara. E essas coisas realmente têm mudado bem rápido, né? Muito legal mesmo. Eu vou... Deixa eu só compartilhar aqui. Acho que... Estou parando o meu compartilhamento. Parou, né? Parei. Tá. É só para a gente discutir um pouquinho algumas coisas. No final, eu vou mostrar 2 casinhos, vou acompanhando o tempo aqui, e no final a gente vai discutir alguns temas importantes sobre essa decisão de operar e quando escolher a lente ideal para cada caso, né? Aqui, um dos casos é um paciente de 65 anos, ele tinha feito LASIK para hipermetropia em 1999. Então, para quem sabe, para quem lembra como é que era a hipermetropia em 99, sabe que a qualidade de ablação não era nada boa, né? Ainda mais para mais 4. Então, além disso, ele já tinha sido reoperado 10 meses depois por hipocorreção, né? Óbvio, zonótica pequena e tudo. E ele chegou assim, né? O flap de LASIK tinha um bom aspecto até para a época, uma cataratinha, e com essa córnea, né? Então, o olho esquerdo, até que não dava para dizer que ele operou de mais 4, provavelmente não foi isso, né? Ele devia ter um pouco de cilindro junto, devia ser um astigmatismo misto, mas o olho direito, realmente uma zonótica bem pequena, e ele queria muito colocar lente trifocal, né? Falou, pô, doutor, eu já tô um paciente de excelente nível, já tô, sei lá, 20 anos fiquei um tempão sem óculos, e eu queria muito colocar lente multifocal, né? Trifocal, quadrifocal. E aí a gente se depara com essa questão, né? Como encarar esse paciente, né? Então, eu acho que eu vou parar para discutir um pouquinho aqui com os nossos discutidores, né? O Mon, o Bruno, o Laser, desculpa, Laser, eu sempre confundo o teu nome. Mas eu queria a opinião de vocês, num caso como esse, como é que se aborda um paciente desse? Fala, não, olha, infelizmente não dá. Como é que vocês fazem isso? Todo paciente que fez cirurgia refrativa é um paciente que quer se livrar dos óculos de uma maior independência, né? E a gente sabe que existe uma maior chance de a gente não conseguir a emetropia e melhor performance da lente multifocais, que vai ser próximo da emetropia, mais ou menos do esférico e cilíndrico também. Então, todo paciente que chega para mim, esse é um caso, chegaram alguns assim, né? Eu nunca tiro a esperança dele, eu digo que talvez seja possível, mas que é muito provável que seja necessário fazer um laser no pós-operatório para fazer um ajuste fino da metropia residual. Então, esses pacientes eles já saem orientados. A catarata é uma etapa do processo, que muito provavelmente algum grau residual vai ficar para a gente corrigir depois. E aí pode ser depois feito uma ablação de superfície guiada pela topografia, que aí fica muito bem. Mas hoje em dia eu tendo, nesses casos, assim, quando tem uma córnea mais irregular, de dar a opção da Vivid Eyhance, não a trifocal difrativa, porque aí realmente as alterações na córnea têm um impacto muito grande na qualidade de visão. Brunão, o que você olharia num caso desse para decidir, né? Vamos supor, o pessoal lá está no consultório, recebe um caso desse, ou como qualquer outro caso operado. Que dados mais objetivos? Claro que para quem tem experiência, como você e outros cirurgiões que operam bastante, às vezes a gente bate o olho e fala, esse aqui dá, esse não dá. Mas para quem às vezes precisa de dados um pouquinho mais objetivos, para dizer, olha, esse caso é um possível candidato para pôr a multifocal, esse caso não é. O que você olha? O que você sugere para o pessoal olhar? Eu acho que tem que ser sempre muito individualizado, né? Por exemplo, pós-RK é muito diferente o paciente que tem 4 incisões daquele que tem 12 ou 16 incisões. Pós-LASIK, se o flap é regular ou se não é regular. A zona ótica, aqui a gente vê nesse olho direito a zona ótica pequenininha. Tem lentes multifocais que são pupilo-dependentes. Enfim, é a experiência que vai dizer para a gente
aquele resultado, mas basicamente o conhecimento em topografia óptico-ocular. Outra coisa é que nesses pacientes que fizeram um tratamento para autohipermetropia, por exemplo, como é o caso, mesmo que não tivessem feito cirurgia, aqueles pacientes que têm a câmara anterior mais rasa, né, córnea mais curva naturalmente, então a chance de erro biométrico já é maior. Então, nesse paciente, por exemplo, que tem uma topografia regular, que eu acho que é possível fazer um PRK depois, eu deixaria com ele a opção, sabendo muito bem orientado, de que seria necessário, muito provavelmente, um ajuste com PRK depois. Agora, córneas que são muito irregulares, que têm chance de ectasia, ou uma assimetria grande, ou uma miopia com a zoonótica muito pequena, aí tem que ver com bastante cuidado, até o perfil do paciente. Mas é importante sempre dizer que a busca pela emetropia, que nem a busca pela felicidade, não é um fim, é um meio, né? A gente nunca pode dizer que está emétrico para sempre. A córnea, ela pode mudar ao longo da vida, o eixo e magnitude do astigmatismo mudam, então pode ser que ao longo do percurso da estrada seja necessário fazer um novo ajuste com Exmor. Perfeito, Bruno. Laser, quer complementar quer fazer alguma observação? Então, boa noite a todos. Parabéns pela aula, Ramon, muito prática e objetiva aí. Nesse caso, assim, geralmente eu tenho uma resistência a utilizar aí lentes difrativas, né? Às vezes a gente tentaria usar uma lente de foco estendido. Muito importante lembrar desses pacientes que foram tratados, né, de tanto LASIK como PRK, avaliar a superfície corneana, ver se não tem a questão de olho seco, levar esse paciente na lâmpada de fenda, pingar a fluoresceína, avaliar o filme lacrimal, para depois, às vezes, repetir esses exames, se foram necessários, né? E aí, conversar bastante com o paciente, ver as exigências visuais que ele tem. De repente, é um paciente que tem uma certa metropia e não usa óculos já de jeito nenhum, e é o melhor dos mundos, né? Porque esse, às vezes, você consegue, às vezes, mesmo que tenha um erro refracional, às vezes você melhora bastante e o paciente fica satisfeito. Mas fica esse lembrete aí de avaliar, né, a superfície corneana nesses casos, que a gente sabe que a topografia, às vezes, muda muito, né? A própria ceratometria, né? O comprimento axial hoje já não é um grande problema para a gente, com as novas tecnologias, mas a medida da ceratometria que a gente vai utilizar, principalmente se houver olho seco, às vezes a gente tem uma variabilidade muito grande, né, dos exames. Perfeito. Então, assim, o que a gente pode observar, né, independente do caso, não existe regra para tomar decisão aqui, né? Acho que vai depender muito da experiência do cirurgião e do que o paciente fez na córnea. Tá? Então, na dúvida, sempre partam para ser conservadores, evitem as multifocais difrativas. Mas, assim, o que eu normalmente faço, né? Um paciente como esse, muito estimulado a usar a lente multifocal, eu vou olhar primeiro como é que está a aberração dessa córnea, tá? Então, o que a gente viu na córnea desse paciente? Olha a quantidade de aberração que esse paciente tinha na córnea, né? Ele tinha a aberração esférica corneana de menos 0,55. Se a gente lembrar que a córnea tem aberração esférica positiva, você tem ideia de quanto que essa aberração mudou na córnea do paciente, né? Ela inverteu de positivo para negativo, isso é uma enormidade de aberração, tá? E a córnea total tem quase 2 micras de aberração, né? Então, isso é enorme. Então, esse é um paciente que assim, a chance de dar errado se você colocar uma multifocal é muito grande, tá? É muito grande. Por quê? Porque você já tem uma quantidade de aberração esférica corneana gigantesca, e aí você soma com a aberração esférica da lente, que é negativa, e aí você vai ter uma quantidade, e toda a questão difrativa da lente, e aí você vai ter uma quantidade de aberração que provavelmente vai ser insuportável. E a gente, mesmo que você acerte a biometria, num caso como esse, para você fazer o tratamento dessa córnea depois, você vai ter que aplanar muito ela. E aí você vai acabar com um erro hipermetrópico, tá? Então, o que eu faço nesses casos? Ao contrário. Eu primeiro arrumo a córnea para depois fazer a faco. Então, aqui a gente tem o tratamento topoguiado, o mapa de ablação, né? Então, vocês podem ver que a área do ápice da córnea, onde vai ter um pouquinho mais de ablação,
e lá na periferia superior vai ter um pouco mais para compensar aquela área plana, e com isso aumentar a zona ótica. Então, se vocês conseguirem, com o mapa de ablação, identificar que aquilo faz sentido para aquela córnea, provavelmente você vai ter um resultado bom. E aqui vocês podem ver que ele também tinha muito coma, o que é uma coisa comum nessas ablações hipermetrópicas de zona ótica pequena. Não só a aberração esférica, mas coma. E coma é uma aberração que degrada mais a visão ainda. Então, mesmo que você consiga, de alguma forma, compensar a aberração esférica, o coma você não vai conseguir compensar. Então, isso vai tirar mais qualidade de visão ainda. Então, é muito perigoso vocês operarem pacientes que têm coma elevado. Então, esse é outro dado que eu olharia em primeiro lugar e junto com a aberração esférica. Tá? Aqui está o mapa de tratamento, é pouquinho, ablação central, 15 micras só, e a periferia tem um pouquinho mais lá superior, mas é uma área de córnea espessa, então isso não fragiliza em nada a córnea do paciente. Tá? E esse aqui foi o mapa pós-operatório, então a gente já vê uma córnea muito melhor, uma zona ótica maior, uma córnea mais plana, tá? Então o diferencial aqui, né? Então aplanou a área mais curva, encurvou a área plana, e isso regularizou a córnea. Então, aqui a gente já tem uma redução da asfericidade, bastante, né? E da aberração esférica corneana também a gente tem aí uns 30% de redução, é bastante. E o paciente ficou assim, daí depois que eu fiz isso, eu espero 3 meses e aí eu coloquei a multifocal. Ficou perfeito? Não, mas ele ficou muito feliz com uma qualidade de visão boa, mesmo no olho direito, tá? Então, provavelmente, se mesmo com essa córnea ele ficou 20/30, imagina se eu não tivesse arrumado a córnea dele, ou pelo menos melhorado um pouco a córnea, né? Então, esse foi um caso de sucesso. Esse outro caso é um pouco diferente, já é um paciente de 48 anos que me procurou porque estava super insatisfeito com o tratamento de LASIK feito em outro serviço. Mais 5 com menos 3, e foi feito uma reoperação um ano depois, para o mesmo problema, né? E o paciente extremamente infeliz, era uma advogada, tinha deixado de fazer seu doutorado e tudo, e realmente estava extremamente insatisfeita, né? Até deprimida. E essa aqui era a refração da paciente, né? Quer dizer, estava uma hipermetropia residual e uma qualidade de visão, né? Não só a visão corrigida ruim, como a qualidade de visão ruim. E aí ela chegou para mim com essa topografia, com uma indicação de colocar anel intraestromal. Então, aí eu vou até colocar aqui o Galilei aqui, né? E aí eu queria a opinião de vocês. Putz, como que a gente aborda isso, né? Ela tem 48 anos, tá com essa córnea bagunçada. Né? Como abordar isso? Você fez um teste com lente de contato nela, um pinhole, Vini, para saber se ela tem potencial, qual é o potencial dela? E saber se a Não, eu pedi o prontuário antigo dela antes dela operar. Boa. 20/20. Não, era 20/25 num olho e 20/30 mal, 20/40 no outro. Poxa, piorou a nossa expectativa aqui. Não é uma córnea ruim para tanto, né? Claro que o problema dela é a córnea, né? Depois, mas seria, claro, interessante fazer um teste com um pinhole ou com uma lente, até ideal com a lente, para ver quanto que essa visão vai melhorar. Mas, claro, se não tiver nada mais no olho, deve melhorar para aquela visão antiga dela, né? Bom, eu tenderia, obviamente, a tratar a causa do problema, que é a córnea, né? Regularizar essa córnea, aplanar essa córnea e depois resolver. Você consideraria anel para um caso como esse? Primariamente, não. Não vou deixar a galera, não. Não. Alguém achou que era uma ectasia, né? Não. Foi esse diagnóstico que ela chegou para mim. É uma zona ótica irregular, mas já tem uma córnea, mapa cinético aqui bem a elevação. Eu ainda mais que tem acesso ao SWIND com tratamento pela topografia, eu faria um PRK guiado pela topo aqui com uma zona ótica grande. Legal, Bruno. Laser, alguma coisa diferente?
Não, eu não tenho experiência com a topoguiada, eu sempre vejo você falar muito, Vinícius, mas eu trabalho com a X500 aqui e a gente não consegue ter um tratamento muito bom topoguiado como na plataforma do Swint que vocês trabalham aí, né? E outra coisa é lembrar que geralmente esses casos pós-LASIK tem a confecção do flap, mesmo se você for, por exemplo, eu acho que o anel não é uma opção, mas já havia alguns casos de casos de ectasia pós-LASIK com anel, mas não é minha preferência. Eu acho que o flap ali desloca, você tem que avaliar muito bem essa córnea, né? Mas, como foi dito aí, eu acho que a melhor opção é realmente retratar de forma topoguiada e depois tentar corrigir intraocularmente, né? Só para aumentar aqui a discussão, que eu acho interessante, além do anel para ectasia, mas parece no seu caso, o Mauro Campos tem uma série de casos interessantes, de casos antigos dos ectasias bem antigos, que faziam um tratamento descentrado. Aí ele usa o anel ao invés da ablação topoguiada para ajudar a metazona a ficar mais regularizada. Aí é interessante, só para, enfim, Não, perfeito, pessoal. Tem a propedêutica completa, assim, tem um OCT? Tem, eu vou colocar aqui. Mas não é uma ectasia. Esse aqui foi realmente um tratamento de alta hipermetropia com uma zonótica muito pequena e um retratamento sequencial ainda, que a gente nem sabe quanto que foi retratado, né? Então, foi feito muito laser na minha periferia dessa córnea, que deixou a córnea desse jeito, tá? Então, mas vamos olhar aqui, deixa eu ver se eu... Ô, Vini, deixa eu perguntar, e a questão da monovisão? Alguém consideraria a monovisão nesses casos? Aqui o desafio é que ela tem uma qualidade de visão horrível, já está hipocorrigida, então não dá nem para fazer monovisão, porque eu teria que inverter mais a hipermetropia dela, né? Então, para fazer monovisão, eu vou ter que corrigir a hipermetropia que ela tem e mais ainda um grau de perto, né? Então, se ela não tolerou nem a correção que ela fez, fica um pouquinho complicado lidar com essa córnea e encurvar mais ela ainda, né? Aqui, Caio, aqui se a gente olhar, a aberração corneana já é extremamente alta, né? Nos dois olhos. É extremamente alta nos dois olhos, tá? E eu não tenho o coma aqui, mas depois eu acho que eu vou apresentar. Então, tá aqui, olha a asfericidade, né? Quer dizer, uma zonótica pequenininha. E isso, olha a qualidade de visão, né? 20/50 com dificuldade, né? E esse olho eu acho que fazia 20/30 no pré-operatório. Aí o que a gente fez, né? A mesma coisa, só que aqui é diferente. Aqui o paciente não veio com catarata para operar. Aqui ele veio com uma córnea ruim, né? Super insatisfeito. Só que o que acontece quando a gente faz um tratamento topoguiado? Aqui eu fiz um transepitelial, não quis mexer nesse flap, tá? Transepitelial topoguiado somente para aberração corneana de alta ordem. Então, eu quero consumir o mínimo possível de córnea e quero regularizar ao máximo possível, né? Quantos anos ela tem? 48. Tá. Beleza, o cristalino já... Só que o que acontece? E eu falei para ela, porque você tem que explicar isso, não vai dar problema. Super. Né? Na hora que você fizer isso, você vai aplanar a córnea que foi encurvada. E isso você vai devolver uma hipermetropia para ela. Então, ela vai ficar, no começo, talvez pior, tá? Então, o paciente tem que estar muito do teu lado, você tem que explicar muito direitinho, porque o topoguiado não vai só tirar a aberração, vai aplanar a córnea e vai devolver a hipermetropia. Então, a gente sempre... Oi? O flap não era bom? Não, o flap não era bom. A pergunta é justa, porque a nossa tendência, se o flap é bom, é levantar o flap e tratar embaixo do flap. Exato. Tá? Mas nesse caso não era bom. No outro caso, teve um outro caso que eu acho que eu não coloquei aqui na aula, que eu fiz isso, eu levantei o flap. Então, daí eu falei, vai ficar hipermétrope e a gente não sabe quanto, provavelmente muito, porque ela já estava 2. Tá? Então, a córnea melhorou muito, olha a diferença de córnea e olha a hipermetropia que ela ficou. Tá? E ainda assim ela ficou com 20/40, claro que é um outro nível de visão.
Lembrem que a acuidade visual de alto contraste, que é o preto no branco, não reflete a qualidade de visão de paciente com alta aberração, tá? Então, tem que tomar muito cuidado aí. É melhor a gente olhar as aberrações, tá? Então, ela passou de 1,4 na córnea para 0,35, tá? Melhora absurda, né? A esfericidade melhorou bastante e a aberração esférica corneana melhorou muito, tá? Quase 50% aí de redução. Como é que estava a cara dela no consultório quando ela chegou, Vini, para ti? A primeira vez? Não, no PO, no pós-operatório do laser aí. Não, cara, na verdade eu não lembro, porque eu conversei muito com ela, porque ela estava muito mal. Pensa numa paciente que estava mal. Aquele paciente perigoso porque já vem deprimido, que o mundo todo está contra ela, sabe? Mas, assim, se a gente não mexer, né? Não dá, a gente tem que tentar, né? Eu conversei bastante com ela e eu já falei para ela como é que a gente ia resolver esse problema, né? Que aí seria mexer no cristalino, ok? Como a minha prioridade aqui não era deixar ela livre do óculos, era da qualidade de visão, porque o problema dela não era usar óculos. Ela falou, eu me dá um óculos de volta, que se eu enxergar com óculos, tá ótimo. Falei, ok. Então, como ela tem uma aberração esférica de menos 0,25 ali, né, residual, a gente sabe que a aberração esférica, ela é boa para dar profundidade de foco, tá? O delta, profundidade de foco, é muito bom quando você induz a aberração esférica. E aí, tanto faz negativa ou positiva, dependendo do caso. Mas, nesse caso, como eu queria qualidade de visão, o que eu fiz? Eu não coloquei uma lente asférica. Eu coloquei uma lente esférica, tá? Que a lente esférica, ela tem em torno de 0,15 positivo. Então, ela acaba, no final, aberração ocular total, perto aí de 0,10, alguma coisa assim. Que pode reduzir até uma linha de visão, ali em torno de perto de 0,20 você pode perder uma linha, o que ela tinha, por aberração esférica. Você ganha profundidade de foco, mas você perde linha de visão. Então, para tentar ganhar linha de visão, e mesmo que eu diminua a profundidade de foco dela, que depois eu resolvo com óculos, eu coloquei uma lente esférica mesmo, uma lente mais simples, tá? Então, depende muito da córnea que você está lidando e do perfil do paciente. Então, não tem regra mesmo, tá? E deixa eu ver, e esse aqui foi o resultado. Ela acabou. Por que eu coloquei menos 0,25, né? Ela acabou até mais míope, porque eu não queria errar de jeito nenhum para hipermetropia, certo? Porque eu não queria nem pensar em mexer numa córnea de novo, e se eu ficar hipermétrope, como o outro olho eu fiz monovisão, aí com lente também, eu não queria errar para hipermetropia, né? Então, ela conseguiu um nível de visão que eu nem imaginava pelo prontuário anterior conseguir. E, ela ficou super feliz. Claro que, vamos lá, não tem milagre, né? Tem paciente que não vai ficar tão bom, mas às vezes é um caminho que você pode seguir aí para tentar ajudar os pacientes, né? Então, antes de pensar em mexer no cristalino, se a córnea está muito ruim, você pode tentar melhorar a córnea. Mas aquilo que o Bruno falou, o paciente tem que estar do teu lado, você tem que conversar, você tem que explicar, falou, ó, pode não ficar tão bom. Então, eu tenho paciente que eu comecei falando, ó, vamos tentar arrumar a córnea para pôr uma multifocal, porque o paciente também estava super estimulado, muitos anos sem óculos e tal, e a córnea melhorou, mas não melhorou ao nível que eu me sinto confortável por uma multifocal, tá? Uma difrativa de forma alguma, tá? E aí a gente pode discutir algumas coisas para finalizar. Essa questão, assim, tem algum critério, além do que a gente comentou, tá? Está aberto para discutidores, ou se alguém que está assistindo quiser comentar também, que vocês usam, além do que a gente já comentou, para escolher se o paciente pode ou não ter uma lente multifocal no olho? Tem casos de alta hipermetropia, né? Não muito raramente o paciente é amblíope, né? E como a Monk falou aqui, qual era a visão dela antes? É importante a gente saber. Às vezes o paciente com alta hipermetropia, a melhor visão no olho era 20/40, 20/50. Os pacientes às vezes não ficam muito bem com a lente multifocal, né?
Perfeito. Por isso que o histórico do paciente, é isso aí, Bruno, o histórico do paciente é fundamental. Por isso que a primeira coisa que quando eu conversei com ela, eu falei, olha, preciso ver como é que você era. E ela era de outro estado e tudo, mas ela deu um jeito. Quando o paciente quer, ele dá um jeito. Então, o histórico é fundamental. E também a mensagem que fica aqui, você falou fundamental, é que olhos pós-ablação miópica, que você tem a córnea mais oblada, mais plana, as lentes asféricas são a escolha. A lente esférica vai piorar. E ao contrário, a córnea muito curva, né, pode ter metropia, até ceratocórnea, as esféricas, as antigas, entre aspas, são as melhores para esse paciente. Exatamente. E lembrando que todas as multifocais são asféricas, né? Você não vai ter multifocal esférica. Então, você está aumentando a aberração esférica negativa daquele olho, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado onde que você vai chegar, tá? Tudo que você vai passar aí de 0,5 de aberração esférica já tem um comprometimento de qualidade visual significativo. E não tem regra, né? Assim, isso aí é bem assim, é um pouco da experiência, mas não tem estudo que conseguiu mostrar isso, tá? Estudos recentes de aberração esférica são bem controversos, mas o que a gente sabe é que, às vezes, pequenas quantidades de aberração esférica podem degradar bastante a qualidade de visão com lentes multifocais, né? Então, muito bem colocado. Deixa eu pôr o olho esquerdo tu operou? Operei os dois. Operou super legal. O esquerdo era o olho melhor, né? Aí tu tentou colocar para longe e o direito ficou assim nessa visão intermediária? Olha, não vou conseguir te responder porque eu não lembro, tá? Mas por que eu não lembro? Porque já faz uns 7, 8 anos esse caso, tá? Então, depois ela nunca mais voltou, porque ela morava em São Paulo, nunca mais. Ela desapareceu e aí eu acabei, eu não lembro o que aconteceu. Eu lembro que ela ficou super bem. E eu acho que o outro olho eu coloquei, ela acabou ficando 1,2 de miopia. Então ela ficou míope nos dois. Porque aí eu acabei deixando o óculos para longe para ela. Porque como é que tu calculou essa lente aí, Vini? Depois, nesse olho que tu apresentou, como tu calcularia? Esse é um desafio, né? Biometria também, né? Esse é um desafio, né? Quer dizer, eu acho que, assim, se a córnea está mais curva que a original, mesmo que eu tenha aplanado um pouco ela, eu vou tratar como um hipermetrópico. Oi? Estou bom. Acho que tem alguém querendo falar. Não. Então, eu vou tratar como um paciente tratado de hipermetropia. Não sei como é que você faria, irmão. Faria a mesma coisa. Eu trataria, claro, depois de fazer tanto laser, assim, eu acho que eu não utilizaria história clínica, né, para tentar descobrir essa ceratometria pré-operatória. Não usei porque não tem como, né? Isso, tem esse objetivo. Então, assim, hoje eu utilizaria, né, o BTK, hipermetrópico, sem história clínica, o Higgs-L, e utilizaria o TK. Né? Eu acho que de todos aí, talvez o TK fosse a melhor opção ainda, depois de tantas mudanças da ceratometria. Né? Mas é um caso que eu concordo contigo, porque a córnea ainda está prolada, está hiperprolada, né? Não é uma córnea oblada, então provavelmente essa córnea era mais plana antes, né? Foi tratado um monte de hipermetropia, então eu estou de acordo contigo, né? Agora, a expectativa do paciente tem que ser que ele vai precisar de mais um laser depois ainda para tratar, eventualmente, mais um erro refrativo residual aí, que pode ser significativo, né? Claro, isso para jogar a expectativa para dentro da aí nesse caso, né, o objetivo dela era só enxergar com alguma qualidade, né? Então, ótimo. Sabe aquele ponto que o paciente chega e fala, doutor, me dá um óculos, não importa se eu usar, eu só quero enxergar, né? Então, foi mais ou menos esse caso. Aqui, vou abrir essa outra questão, né? Vamos supor, chegou o paciente e falou, pô, não dá para pôr multifocal aqui, a gente tentou arrumar córnea, não tentou, não quero pôr multifocal. Eu quero escutar a experiência de vocês, em qual das lentes que vocês optariam para um caso como esse? Vocês colocariam uma Symfony daí? Vocês colocariam uma Vivid, uma Enhance ou algum outro modelo? Qual que seria a primeira opção de vocês? E, claro, se tiver algum conflito de interesse, por favor, manifeste. Num caso como esse aí, minha preferência seria pela Enhance. Não tem nenhum conflito, não, mas eu acho que seria mais suave, teria menos riscos aí. E Vini,
até te perguntar também, em relação a essa paciente que você operou, eu tive um caso muito parecido, que a paciente chegou no meu consultório, só que ela era mais jovem. Aí ela chegou e falou assim para mim, doutor, eu não aguento mais ter que pôr a luz do celular assim no meu rosto para eu poder ler. Eu, como assim? Aí eu fui ver a história dela, ela tinha feito um LASIK hipermetrópico e ficou com a córnea muito parecida com essa sua, só que era um paciente de 20 e poucos anos de idade, 25, 26 anos. E nessa ocasião eu conversei bastante com ela, ela não queria fazer outro procedimento, e eu não tenho aqui, até que era uma córnea muito regular, eu pensei até em fazer um PRK miópico, tratando -3 para tentar aplanar o centro, mas eu não tinha acesso a topo guiado, também não tive coragem de fazer isso, até te pergunto se valeria a pena tentar. E ela usou o colírio de pilocarpina diluído, que ela mandou manipular por um tempo. Expliquei para ela os riscos e ela faz um acompanhamento, depois ela sumiu também, era um paciente de outro município, não sei se nem aquele colírio de presbiopia talvez pode ajudar essa paciente aí no futuro, mas era uma paciente jovem. O problema de você fazer só aplanar a córnea sem corrigir a aberração adequadamente é que você vai devolver hipermetropia para o paciente sem devolver a qualidade de visão adequada. Então, é um problema, né? Então, se fosse uma zonótica perfeita, bem regular, até poderia tentar, mas não é a realidade para esses casos, né? Normalmente, esses casos estão córnea bagunçada com um coma junto, né? E o coma você só vai reduzir se você fizer topo guiado, né? Então, eu não faria, porque aí você vai deixar ela bem hipermétrope, né? 3 graus a mais de hipermetropia, com uma qualidade de córnea meio ruim. Então, ou ela usa lente de rígida, uma escleral, sei lá, né? Lente de contato, se a qualidade de visão está tão ruim. Os colírios de presbiopia, os que eu sei que são aprovados, são de pilocarpina diluída também. Então, tem várias outras substâncias, mas que eu saiba, os aprovados nos Estados Unidos são de pilocarpina diluída. 0,125, alguma coisa assim. Então, eu teria bastante medo, sabe, de fazer isso. São casos difíceis mesmo, né? Aí, se desse para colocar uma lente fáscica, né? Se tiver espaço, aí você faz um topo guiado, aplana bem e põe uma lente fáscica depois, né? Se tiver espaço, e espaço no bolso do paciente também, né? Então, mas essa seria a opção. E, bom, Bruno, o que vocês escolhem aí dessas lentes aqui para os casos que vocês não colocam difrativa multifocal? Eu tive, nesse caso, a que é mais segura, sem dúvida, é a Rense. Seria um conflito de interesse também. E é uma lente excelente para esse caso. Eu fui agora, recentemente, eu coloquei uma Vivit, no caso desse, pós-LASIK hipermetrópico, já um senhor de 74 anos, 20 quilos e tal, e botei uma Vivit. O resultado não tá bom, eu vou ter que fazer alguma coisa na córnea dele, porque fica ruim, a refração fica totalmente instável, ele tem umas queixas, enfim. A Vivit não pegou bem nesse caso de pós-LASIK com a zonótica pequena. Achei que seria uma boa opção, mas a gente tem que aprender muito, né, sobre ela. Esse é o problema. Uma coisa é o que a empresa alega, não estou dizendo uma excelente lente, eu adoro ela, mas, e não só ela, todas as empresas, quando lançam uma lente nova, elas alegam coisas que nem elas sabem. Então, tem que tomar cuidado quando você for propor para os pacientes, né? Acho que o paciente tem que estar do seu lado também, ali entendendo que você está tentando resolver um problema dele, né? Mas é isso aí, Bruno. Bom, tua opinião? Bom, Vini, eu concordo com o que vocês falaram, né? Na verdade, essas tecnologias são novas, estão entrando no mercado aí há poucos anos, tem poucos estudos, não tem um estudo de Vivit em córneas irregulares, né? Com certeza, aquele anel central que ela tem causa, a gente sabe, alterações visuais bem sutis, leves, né, em olhos normais, mas uma córnea irregular, quanto mais irregular a córnea, mais eu tendo a ir para opções de lentes, talvez ser uma córnea hiperprolada, uma lente até esférica, ser uma córnea mais plana, uma lente esférica, mas concordo que, por exemplo, numa córnea como essa, provavelmente eu usaria uma Rense. Agora, se é uma córnea já um pouco mais normal, mas eu não quero colocar uma trifocal, uma córnea mais regular, eu tenho boa experiência com Vivit, gosto da lente também, mas eu tenderia a não arriscar num paciente com uma córnea mais irregular, como essa tua aí, né, de colocar uma lente
que promete um pouco mais, mas que nesse caso talvez poderia entregar menos, né? Então, eu teria de forma mais conservadora até a gente conhecer melhor, ter mais estudos, e poderia ir com mais tranquilidade. Mas não usaria uma Symfony ou uma Synergy, nenhum tipo de lente difrativa aí, nesses casos, né? Perfeito. Eu coloquei a Symfony porque na época ela veio com essa promessa de, né, se você conseguir ainda colocar em córneas mais regulares e tal, e com outros benefícios, né? Mas eu concordo, a minha preferência seria evitar confusão aqui. Se eu já não estou colocando multifocal, vamos evitar confusão, vamos para as coisas mais simples, né? Então, concordo com o que foi falado. Tem mais alguns pontinhos só para a gente acabar. Já são 9 horas, né? Além desses exames, né? Assim, no meu ponto de vista, o exame mais importante nesses casos, antes de definir o que o paciente vai fazer, claro, não estou nem falando de OCT de mácula, tá? Mas seria a avaliação aberrométrica desta córnea e desse olho. Alguém tem alguma outra visão sobre isso? Fala, não, eu olho só a topografia, não olho a aberrometria desses olhos. Todo mundo concorda? Então, ok. Essa outra pergunta, vocês sempre falam da lente multifocal para paciente de operar de Excimer? Essa é uma pergunta um pouco mais profunda do que parece, mas porque existe uma questão legal aqui, né? Às vezes, o médico, para não tocar no assunto, não querer se explicar por que não vai indicar, ele simplesmente não indica, não fala nada e vai lá e opera o paciente com a monofocal mesmo. E como é que vocês abordam os pacientes? Vocês sempre falam, olha, existe a multifocal, mas no seu caso a gente não vai poder pôr por causa da sua córnea. Ou vocês não falam? Hoje é difícil um paciente que tenha melhor nível, que tenha já feito cirurgia refrativa, ele mesmo perguntar da lente trifocal, né? Antigamente a gente precisava falar, hoje em dia ele já conhece, já tem conhecidos que fizeram isso, então acho que essa pergunta já vem para a gente no consultório. Mas quando não vem, Bruno, você toca no assunto ou não? Eu falo e aí eu já digo se é uma boa opção ou não. Assim como quando o paciente vem com intrusas ou com glaucoma, já lesão campimétrica, que eu não vou indicar, eu falo, olha, a lente multifocal, no seu caso não é boa por causa disso, 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 disso. Então, eu sempre gosto de falar, porque acho que é obrigação da gente, né, abordar isso. Joia. Bom. Eu falo sempre, né, Vini, como tu deve falar, porque os pacientes nossos já assistem o vídeo antes, né, de entrar na sala, falando das lentes, mostrando das vantagens para quem não quer usar óculos trifocais, e também está no nosso termo, né, de consentimento. Então, eu vou lá e falo, essa é a lente trifocal, que você ouviu a gente falar no vídeo, mas para o seu caso, essa lente não é boa, porque sua córnea é irregular, tem assimetria, enfim, ou se tem outro problema no olho, tem uma membrana, tal, alguma coisa, e aí eu risco ela, deixo ela marcada como paciente saber, né, que para o caso dele não é uma recomendação, isso eu falo. Perfeito, Mon. Laser? Eu também, basicamente, sigo o que o Ramon e o Bruno disseram, né? Explico que pelos exames ele não é um caso muito interessante, pergunto se há alguma restrição depois de usar um óculos para refinar um pouco mais a visão, para algumas atividades, e geralmente, pela realidade aqui, né, em Goiás, os pacientes, interessante, tem muito paciente que às vezes quer o óculos. Às vezes o paciente põe uma trifocal, está super bem e pede um óculos depois da cirurgia, porque usou óculos a vida inteira e sente falta. Então, às vezes, assim, eu pergunto realmente a vontade que tem de ficar sem o óculos, claro que muitos têm, principalmente os pacientes que são um pouco mais jovens, né? Mas, e aí eu já oriento que para o caso dele é mais difícil, que o mais seguro, né, eu sempre falo, muito importante a gente prezar pela segurança, pela qualidade de visão,
a gente ir pelo uma lente mais simples e depois, às vezes, usar um óculos para ajudar. Perfeito. Eu acho que essa questão de falar, eu acho que é super importante, né? Especial para todos. E a gente sempre estimula os nossos colegas a escrever no prontuário por que não estão indicando multifocal para aquele paciente. Né? Porque eu já atendi pacientes de outros colegas, às vezes que falam, pô, doutor, o médico não me explicou sobre a multifocal, eu implantei a outra lente, aí eu descobri que tinha uma multifocal e não entendi por que ele não me falou. Às vezes, na cabeça do médico tá lá, não, porque tem muita queixa de olho seco, porque tem isso, porque tem aquilo. Só que se você não escreve no prontuário, assim, existe até um risco legal, né? Que é um risco, a gente já discutiu com advogados, e existe isso legalmente, que o paciente perdeu uma chance, né? Existe até um termo legal para isso, que eu não lembro, mas o paciente perdeu a chance de colocar o que tinha de melhor. Né? Então, para o caso dele, claro que isso é bem controverso, mas isso pode dar problema. Então, sempre anotem no prontuário por que vocês não estão indicando uma lente multifocal. Só uma sugestão, né? E até agora, assim, a gente vai tem a opção já da Medicontour, acho que daqui a pouco outras plataformas também, da lente trifocal no sulco, uma lente suplementar. Então, de repente, é uma opção dos pacientes insatisfeitos, depois pode até, olha, existe a possibilidade de botar depois no sulco essa trifocalidade e avaliar qual vai ser a resposta, que a remoção é mais fácil, mais simples do que uma lente no bag, né? Bruno, bem lembrado, porque a gente, até no Sadala, a gente divulgou isso agora um pouquinho mais intensamente. Inclusive, num caso que você tem muita dúvida, você pode fazer um duet primário, né? No passado eu fazia com Sucoflex, eu tenho alguns casos Sucoflex, onde você põe a monofocal no saco capsular e essa add-on trifocal no sulco, né? Eu ainda não tenho com essa add-on, então não sei responder. Não sei se você tem, Bruno. Não tem. Mas, por exemplo, se o paciente ficar insatisfeito, você tira a película monofocal e ele ficou com a monovisão, né? Então, a película trifocal, né? E ele ficou com a monofocal no saco capsular e ficou com a monovisão. Então, é uma alternativa bem interessante aí para pacientes, ou às vezes aquele diabético de mais tempo, aquele paciente que quer muita multifocal, que sem retinopatia diabética, é claro, né? Mas que você fica com medo, né? Um olhinho seco, um pouco moderado. Então, esses são casos interessantes para doente primário, né? E aqui a gente já discutiu, né? Quer dizer, o perfil do paciente importa, né? Por que importa o perfil do paciente, né? Porque não é tão simples, a gente fala do perfil de paciente, mas como é que você sabe que está na cabeça do paciente, né? A gente tem pouco tempo, né? A gente usa um questionário relativamente extenso antes do paciente entrar no consultório, que ele já responde, para a gente tentar entender isso, né? Mas eu acho que esse é um componente difícil, né? Não sei se alguém tem alguma dica a respeito disso. A minha seria, se você está na dúvida de qual é o perfil do paciente, seja conservador, né? Mas, Vini, eu não sei, eu tenho uma situação assim que eu vejo esses pacientes, né? A gente sabe, esses hipercríticos, paciente que entra negando que tem, não tenho nada, doutor. Tipo, mas ele olha lá a letra, não lê, né? Tem dificuldade na visão, mas não tenho nada. Aí a gente vai explicar para ele sobre as lentes e tal. E, doutor, não quer, o cara não quer saber. Esse o cara vai te incomodar no pós-operatório, né? Clássico. Mas, assim, esse cara vai te incomodar colocando qualquer tipo de lente no olho dele. Ou qualquer cirurgia que você vai fazer nele, via de regra, assim, a chance é grande dele te incomodar, né? Então, assim, hoje em dia, com todos os cuidados que a gente toma, né, com um cálculo bem preciso da biometria, obviamente, cuidando bem da superfície ocular, né, se o cara é chato, mas o olho dele é bom, eu vou para trifocal, porque é o que vai me incomodar menos no pós-operatório, via de regra, né? E aí eu jogo lá para baixo a expectativa, eu falo, ó, brilho pode deixar você impossibilitado de dirigir à noite. Ah, não quero, doutor. Não, então tá, você quer usar óculos? Não quero. Então tem que escolher, tem que abrir mão de alguma coisa. Não, tudo bem, eu vou ficar com o brilho. Tá bom. Aí, então, jogar para baixo a expectativa, entregar mais e entender que qualquer lente vai te dar queixa. Visão balanceada vai te dar, em geral, mais queixa do que uma lente trifocal dessas, né, com as tecnologias mais novas que a gente utiliza. Então, a minha conduta é ir para a melhor lente, que eu acho que para a média dos pacientes, para a maioria, que são as lentes trifocais. E o resultado, em geral, é muito bom, e esses pacientes, muitas vezes chatos, o cara sabe que é chato, ele vem no pós-operatório feliz, te agradece.
Excelente, irmão. É isso aí, concordo 100%. Não só controla a expectativa, mas tem que escrever no prontuário e tem que ter um bom consentimento. Porque esse mesmo chato é o cara que esquece o que você falou no consultório, né? Esquece tudo. Então, esquece tudo. Esquece tudo. Eu não sei onde que eu li isso, mas é mais ou menos assim. Os pacientes, depois, não sei se 2 semanas, eles lembram metade do que eles escutaram e dessa metade está errado. Então, assim, né, não tem um monte de paciente que chega e fala, o doutor fulano falou que eu tenho não sei o que na retina. Você vai ver a córnea do cara que tem um problema. Então, assim, os pacientes confundem muito as informações. Tem que estar escrito. Não sei se o Bruno, Leiser querem completar alguma dica aí. Show de bola. Então tá bom, pessoal. Eu, assim, da minha parte, eu tô bem feliz. Acho que é um tema árido, mas extremamente importante cada vez mais. E queria agradecer a participação de todos, excepcional, né? Eu não sei se tem alguém no chat que colocou alguma coisa, ninguém não tem perguntas, né? Então, muito obrigado. Não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração. E agradeço aí, realmente de coração aí, o convite do Caio e a participação de todo mundo. Excelente, Vini. Eu acho que esses casos a gente cada vez vê mais no nosso dia a dia e os pacientes são exigentes. E eu acho que a gente tem muita coisa para oferecer também, mas eu acho que 2 coisas importantes que você falou, conversar muito com o paciente e colocar no prontuário é fundamental, porque os pacientes esquecem, depois a gente tem que ter uma justificativa, né? Então, e eu acho que assim, o Jonathan também está montando um command center para a questão de biometria dentro da Opt, e em breve eu acho que a gente vai ter essa possibilidade de tirar dúvidas nesses casos, né? Então, pegou um caso como esse e a pessoa tem uma dúvida, eu acho que ter também a discussão entre especialistas do que fazer, o melhor conduta, eu acho que também isso é fundamental. E isso também deve ser anotado no prontuário, quando você discute com outro colega, eu acho que isso daí é algo que engrandece o tratamento do paciente. Mais uma vez, obrigado Brunão, Ramon, Leiser pela presença e a todos pela participação.